bom? Hoje estamos em mais um vídeo de Mulheres Inspiradoras, amo! E é sobre Débora, esse nome tão lindo que é o nome da minha irmã. Muito bacana, muito legal mesmo. A história dela se passa em Juízes 4 e 5, só esses dois capítulos, tá ok? E como vocês podem ver pelo próprio nome do livro, a história dela acontece na época de Juízes. Eu fiz um vídeo aqui que é Panorama do Velho Testamento, que é muito interessante. Vejam, meninas, vai ser muito importante pra vocês. Ele é grande, mas ele é um resumo muito bom. Você vendo ele, caraca, vai saber muita coisa que muito cristão que tá há muito tempo na igreja não sabe. Porque foi uma pesquisa profunda e bem bacana que eu fiz naquele vídeo. Mas voltando, você vendo naquele vídeo, você vai entender melhor o que é essa época de Juízes. Foi depois, logo depois que Josué morreu, houveram vários juízes e Débora foi a única mulher. Foi uma época de crise. Quero chamar atenção para isso. Ela viveu numa época de crise, uma época que eles moravam lá em Canaã e o rei de Canaã estava oprimindo o povo de Deus. Por quê? Porque o povo de Deus, nessa época dos juízes, eles viviam uma montanha-russa assim, espiritual. Ora eles estavam bem, buscando, ora eles voltavam a deuses estranhos, desviavam do caminho do Senhor. E foi o que aconteceu. Eles estavam no caminho estranho, no caminho ruim, e por causa disso, Deus permitiu que o rei Jabim, que era o rei dos cananeus, oprimisse o povo de Israel por 20 anos. Até que o povo caiu a ficha e orou a Deus, buscando a Deus novamente, se voltando a Deus, pedindo uma libertação daquela opressão terrível que era nacional. Tá bom, gente? Que era todo o território de Israel. A primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus levantou Débora numa época de crise. Isso fala muito comigo, porque estamos vivendo no quê? Numa época de crise. Então Deus quer te levantar, Deus quer te usar agora. Mas no que? Isso aí você tem que saber. Normalmente eu te levanto na área que mais te incomoda. O que mais te incomoda? Kel, eu fico muito incomodada com as crianças, com o jeito que as crianças são educadas, então vai trabalhar com criança. Kel, eu gosto muito de cantar, me incomoda aquele louvor xoxo, aquele louvor sem graça. Deus te levantou para trabalhar na área de louvor. Onde é a sua dor, onde Deus quer te usar? E onde que doía o coração de Débora? Na situação de Israel. Mas vamos falar um pouquinho sobre Débora. Quem era Débora? Um ponto muito interessante que fala na Bíblia é que ela é mulher de Lapidote. Lapidote? Isso mesmo, Lapidote. Eu achei isso muito legal porque Débora é a mulher mais importante naquela nação naquele momento. Mas isso não tirou a ela o dever de ser uma esposa, de ter uma família e de cuidar da família dela. Eu achei muito bacana isso. Porque muitas mulheres hoje querem fazer missões, querem ter carreiras, querem ter aquilo e esquecem do mais importante. A família. Débora era incrível, era líder de Israel, mas ela era esposa de Lapidote. Ela tinha uma família, ela tinha um papel muito importante na família dela. Débora, ela nos deu uma receita incrível de como ser uma mulher admirável, como ser uma mulher virtuosa. Nós temos uma série aqui no canal de como ser uma mulher virtuosa, veja, gente, muito boa. Mas aqui ela já deu umas dicas, 3 dicas, sim, incríveis. É uma junção de 3 coisinhas, gente, por isso que eu tô com os dedinhos assim. Que é a inteligência, Deus e amor. Você junta essas 3 coisas numa mulher só. Caraca, a mulher é incrível. Mas como assim inteligência, Deus e amor? Eu vou mostrar aqui na Bíblia. Débora, ela era uma juíza e na tribo de Efraim, ela julgava debaixo de umas palmeiras e as pessoas vinham trazer os problemas dela para ela julgar. Então isso mostra o quê? Débora era muito inteligente. Porque, gente, muitos problemas, muitas situações complicadas, ela com inteligência, com sabedoria, ela conseguia julgar de forma certa. E era um julgamento certo, justo, porque senão as pessoas não viriam até ela. Segunda coisa que Débora era, profetiza. Qual a diferença de juíza e profetiza? Profetiza tem um discernimento espiritual. Não é só ser inteligente, é ser inteligente com o toquezinho de Deus. Uma inteligência que só quem tem intimidade com Deus consegue ter um discernimento. Sabe, você saber se, por exemplo, a menina fala uma coisa, ela julgando. A menina fala uma coisa, tipo, tem todo o sentido do mundo. E essa fala não sabe nem muito explicar muito bem. Mas Deus revela a ela que ela está mentindo. Esse discernimento espiritual é muito importante, é uma coisa que nós devemos buscar ter. Inteligência, como juíza, no caso, pra gente hoje, aplicando nos dias de hoje, nós devemos fazer o quê? Estudar, ler a Bíblia, ser informada, ser uma pessoa atualizada. Para você poder ser uma pessoa inteligente, tem que ter conteúdo, tem que ter conhecimento. E isso é só buscando, fofa. Só correndo atrás. Aí você se torna uma pessoa inteligente. Discernimento espiritual, você busca em Deus com sua intimidade com Deus. Teve uma vez, fui fazer um evento,
eu chamei alguns palestrantes. E quando chegou no dia do evento, tava arrumando as coisas aqui em casa e pá. E quando tava arrumando, Deus falou assim, olha, a pessoa tal não vai. Palestrante. Ele falou e falou assim, pai, reorganiza sua programação aí. Eu peguei e fui, reorganizei tudo. Aí depois a pessoa me mandou mensagem, que eu não vou poder ir, tudo sem graça, me desculpa, não sei o que. Mas eu já sabia, porque Deus tinha me avisado. Outro ponto que Débora era, e até ela se nomeou isso, mãe de Israel. E quando eu penso em mãe, eu penso no quê? Em amor. Em aquela que cuida, que zela, que se preocupa, que ama verdadeiramente. Isso é uma coisa que eu busco muito a Deus, porque hoje o mundo é muito crítico, né? E é muito injusto, então muitas vezes a gente acaba ficando na defensiva. Mas eu sempre oro pedindo para Deus isso, Deus põe amor. Me dá amor pelas vidas, me dá amor pelas almas, que em vez de julgar, eu tento te entender, eu tento te compreender, eu tento te abraçar. Temos que ser mais amorosas, princesas, ter mais amor pelas pessoas. Eu sei que por mais que as pessoas nos julguem, sejam injustas com a gente não tem que ser assim. Então, essas três combinações são incríveis. Inteligência, discernimento espiritual, né, que é Deus, e amor. Então, como eu ia dizendo, o povo clamou a Deus. E aí, Deus deu um discernimento espiritual a Débora para falar com Baraque, que era um rapaz da tribo de Naftali, para reunir 10.000 homens da tribo de Naftali e de Efraim para ir pelejar contra Cícera. Cícera é o general do exército cananeu. É um nome muito importante, tá? Cícera, guarda esse nomezinho. Aí eles iriam para o Monte Tabor e de lá iriam pelejar com Cícera no Ribeirão de Quizon. E Cícera, como que Cícera ia ficar sabendo disso? Deus falou assim, não, deixa que disso eu cuido. Como ele ia ficar sabendo? Aí ele falou isso. Só que acontece, Baraque falou, tudo bem, eu vou. Mas eu não vou sem você, Débora. Pelo amor de Deus, eu não vou sem você. Aí Débora falou, tudo bem, mas a vitória vai vir pela mão de uma mulher. Que a maior honra pro cara que estava guerreando, pro líder do exército, né, que estava indo, era matar o líder do outro exército, né? E no caso, Baraque teria que matar Cícera, mas como Baraque foi meio covarde e quis ir com Débora, ela falou assim, essa honra não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Que mulher? Vou falar daqui a pouquinho. Outro ponto muito interessante é que era uma vergonha muito grande um homem ser morto por uma mulher. Tá aqui em Juízes 9, 53, olha aqui. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Nossa! Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse, desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, uma mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Então olha pra você ver, ele preferiu ser morto por uma espada, por um cara, me mata aqui agora, para não ter assim, seu nome levado, sujo, como se ele foi morto por uma mulher. Então é uma vergonha muito grande isso, eu achei isso bastante interessante. Gente, imagina, Baraque era um homem que estava com mais 10.000 homens para uma guerra, mas ele não ia se não fosse por Débora. Qual que não era a reputação dessa mulher? Interessante que naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha redes sociais, não tinha televisão. Ela tem uma reputação e tão boa desse jeito, ela devia ser uma mulher incrível. Caraca, ela devia ser muito sinistra. Tanto que, quando Baraque falou assim, vamos comigo então, não sei o que, a Bíblia fala, prontamente se levantou e foi. Eu falei, uau, prontamente, tipo, primeiro não, vambora. Eu fiquei, caraca, gente, que mulher corajosa. Aí agora eu queria entrar num ponto com vocês, que eu até escrevi aqui assim, quando sua maior vantagem é sua maior ruína. Como assim? Porque o que acontece? O exército de Cícera, que era o exército dos cananeus, do rei Jabim, tinham 900 carros de ferro. E isso pra eles era a maior vantagem, sabe? Era uma coisa assim muito moderna até pra época. Então eles, cara, a garantia da vitória deles era naqueles carros. Travou-se o combate. Nesse momento, viu-se cair uma forte chuva com granizo. O vento impelia com tanta violência contra o rosto dos cananeus que os arqueiros e fundibulários não se podiam servir nem dos arcos nem das fundas. E os que estavam armados mais pesadamente tampouco podiam usar suas espadas. Tão enregelados estavam pelo frio. Os israelitas, ao contrário, tendo a tempestade pelas costas, não eram incomodados por ela e ainda se sentiam redobrada coragem, porque viam um sinal visível do auxílio de Deus. Os carros de ferro ficaram atolados e de nada adiantaram. Assim, não sobrou um só homem, senão Cícera, que fugiu. Eu fiquei, gente, olha como Deus faz. Porque o que era a maior vantagem deles, que era aqueles carros de ferro,
ficou a pior desvantagem deles, porque eles ficaram presos na lama. E aí? Desestabilizou totalmente emocionalmente, né? Eles, e tipo, perderam muito tempo lá e tava tentando tirar e veio, matou. Então, eu achei muito interessante que eu vi, segundo José, que é um historiador muito respeitado, ele falou que eram cerca de 300 mil, mais de 300 mil cananeus, para 10 mil israelitas, ou seja, mais de 30 homens para cada um homem de Israel. É uma diferença bem grande. Isso não foi problema, e todos foram mortos, com exceção de Cícera. O que aconteceu com Cícera eu vou contar daqui a pouco. Mas nisso aqui eu tirei uma lição que é a seguinte, que tem gente que é muito talentosa, tem gente que é muito inteligente, mas se essa pessoa não tomar cuidado, isso pode ser a própria cova dela. Forte isso, né? Mas é verdade. O que acontece? Quando a pessoa ela é muito capacitada, ela deixa de depender de Deus e ela se perde. Quantas e quantas e quantas pessoas, artistas famosos, você já viu que, tipo, tinha tudo, inteligentíssimo, tinha, super talentoso, atuava muito bem, dançava muito bem, mas teve uma morte super trágica. Se perderam nas drogas, se perderam em tudo quanto é tipo de coisa. Quantos? Quando você se acha muito capaz, você para de depender de Deus. E quando você para de depender de Deus, você se perde. Por isso, às vezes, é melhor você não ter tanto talento, mas depender mais de Deus, porque você vai sempre manter a humildade, sempre manter o esforço e a sabedoria. É lindo ver alguém talentoso, dá vontade, mas ser talentoso é algo muito perigoso. Não liga para condições favoráveis dos outros. Deus é a única condição realmente decisiva. Ela anula todas as outras. Se você tem Deus, se fala isso. Se você tem Deus do seu lado, relaxa, você é a maioria. Aqui, em Juízes 4, do nada, assim, no meio da história de Débora, fala sobre Éber. Assim, ó. 4:11. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. Tipo assim, ele era de um povo, ele era queneu, e ele deixou o seu povo e foi habitar numa outra terra, resumidamente falando. E esse povo, os queneus, eles eram aliados dos cananeus, do rei Jabim e tudo mais. E tipo, contou isso no meio do nada, assim, tá, mas o que tem isso? Depois que acabou a guerra, lembra que Cícera fugiu? Então, ele fugiu e foi parar na tenda desse Éber. Só que eu acho que Éber, pelo que parece, ele não estava em casa. Quem estava em casa era a esposa dele, Jael. Aí, como ele viu, é um povo aliado, ele pediu, poxa, me ajuda, tem como você fazer alguma coisa por mim e tal? Ela entra, não entra aqui, se esconde aqui. Aí ele pediu, poxa, dá um pouquinho de água, tô com muita sede, ela deu leite. E aí ele falou assim, vou dormir e tal, não, pode dormir, fica tranquilo. Aí se aparecer alguém na porta, você fala que não tem ninguém aqui? Ó, claro que fala e tal. Aí ele foi, dormiu e caiu num sono profundo. Aí o que Jael fez? Ela pegou uma estaca da tenda e um martelo, e enquanto ele dormia, ela colocou assim na cabeça dele, pá, e foi tão forte, mas tão forte que furou até o solo e matou Cícera. E aí depois disso, o pessoal da guerra tava passando por ali, aí ela, ei, aqui, ele tá aqui. Aí eles entraram que Cícera estava morto, e foi morto por quem? Por uma mulher, como Débora tinha falado. E a lição que eu tiro disso é de como Deus pensa em tudo. E parece que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Tipo, aqui tá acontecendo as coisas com Débora, e aqui o cara, Queneu, se mudou pra cá, que é onde aconteceu a guerra. Entendeu? Ele tava perto do local da guerra. E Deus fala assim na nossa vida também. Às vezes a gente tá aqui achando, nossa, não tá acontecendo nada. Ih, Deus esqueceu de mim. Ih, o negócio tá complicado. Mas Deus tá agindo por você. Você pode não estar vendo, mas ele está sempre cuidando da gente, sempre cuidando de tudo, em todos os detalhes, em todas as áreas. Então você não precisa ver para Deus fazer alguma coisa. E naquele dia Deus humilhou o rei Jabim e aos poucos o povo foi vencendo até derrotar por completo os cananeus e ter 40 anos de paz em Israel. E por fim, no Juízes 5, conta o Cântico de Débora, que é um cântico muito bonito, que ela fala sobre Israel, sobre as tribos, que fala também, assim, ela encerra falando sobre a mãe de Cícera. Que a mãe de Cícera estava imaginando, quando meu filho vai voltar? Por que ele não chega? Esse tipo de coisa, e ele nunca ia voltar. E nisso você vê também outras coisas, a humildade, porque gente, imagina a cena. 10 mil homens, Baraque e Débora, uma mulher, na frente de toda aquela humarada, tipo, super confiante indo pra guerra. Ela podia se achar, não. Exercer a guerra porque eu fui, porque Baraque exigiu minha presença.
Mas não, super humilde, ela engrandeceu a Deus nesse cântico, um dos cânticos mais antigos da Bíblia. E ela foi super humilde, super simples, super grata. Nós temos que aprender a ser mais gratas, meninas. Outra mania de reclamar que a gente tem. Nossa, Deus do céu. Reclama de tudo, reclama disso, reclama daquilo, mas não para pra agradecer.